Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, renovando esse afeto, repondo as energias, estudando, orando juntos, formando essa corrente de orações maravilhosa, ajudando e sendo ajudado. Que momento lindo esse nosso, não é mesmo? Com muita alegria eu recebo todos vocês aqui neste canal e estamos juntos, sempre juntos, vencendo, aprendendo, caminhando e seguindo rumo à nossa evolução espiritual. Muito obrigada pelo afeto, pelo carinho, pela parceria, obrigada por estarem conosco, obrigada por auxiliarem, né, doando as suas melhores energias, e que a gente possa hoje realizar um excelente trabalho. Que Jesus, o nosso mestre, nosso guia, possa nos amparar, nos abençoar, que todos os nossos lares sejam envolvidos com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, que possam todas as nossas águas serem fluidificadas e que a gente possa rogar ao Pai que encaminhe aqueles irmãozinhos em sofrimento que possam estar nos locais, né, como os nossos lares, nossos locais de trabalho, amorosamente acolhidos pela espiritualidade amiga. Que possamos aprender essa lição da noite de hoje, que possamos ter forças para colocá-la em prática e assim seguirmos a caminhada, com fé, com alegria e com muita gratidão. Eu agradeço a você que está aqui, né? E quietinho no seu cantinho, e também a você que coloca a sua mensagem no chat. Vamos iniciar dando uma olhada no chat. Ricardo Grilo, de Goiânia, boa noite, seja muito bem-vindo. Ivani, Célia, lá nos Estados Unidos, boa noite. Dona Ivani aqui, vizinha minha, né? Dona Zélia, boa noite. Liliana, Paulo, Fátima Rossi, Tita, Débora, Beth, Norma, Juliana, Marisa Fleury, Bartira, Estela, Osanira, Alessandra, Mariângela, Lúcia Fleury, Ieda, Irene Fleury, Vera Viana, Silvia, Marlene Vanúzia. Colocaram mensagens lindas aqui no chat, muito obrigada. Uma boa noite para vocês, obrigada pelo carinho. Nós vamos hoje estudar este livro, com o nosso autoria espiritual do mentor Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Primeiramente, eu vou ler o texto. Este livro Pão Nosso, já ganhou prêmios, né? Ele é da coleção Fonte Viva. Então, todos os livros dessa coleção Fonte Viva têm uma passagem evangélica e depois os comentários de Emmanuel. O título do capítulo 34 é Lugar Deserto. A passagem evangélica encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. E ele lhes disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus. As palavras de Emmanuel. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer
que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo isolamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo seus mosteiros, as paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Que lição bonita, né? Muito bonita. Lugar deserto. A gente sente nessa fala de Jesus, eu vou repetir a fala dele, lugar. Desculpa. E se ele lhes disse, vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, da noção do cuidado de Jesus com seus discípulos, com aqueles que o seguiam, que escutavam, né? Então é Jesus convidando para o repouso. Não é um repouso qualquer, aquele repouso que vai alimentar a alma, né? E descansar o corpo físico. Mas quando a gente vê esse título, Um Lugar Deserto, a gente percebe que deserto é citado com frequência na Bíblia. Em diferentes contextos, sempre estão citando situações onde a palavra deserto aparece, né? Primeiramente, isso se dá por conta das características geográficas e culturais da Palestina. Então, isso é natural. Mas, na verdade, importantes partes da história bíblica ocorreram no deserto. No contexto bíblico, a palavra deserto ela pode ter diferentes significados. Primeiramente, o deserto de forma literal, né? Como um local percorrido pelos israelitas depois de saírem do Egito. Então, em Mateus capítulo 3 está escrito, e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Então, nós temos essa citação, né, de localidade do deserto como um espaço geográfico. Né? Mas também, em outras partes, em outros contextos bíblicos, a gente vê o deserto como citação para descrever a transformação da cidade após uma batalha. E aí nós encontramos em Isaías 64:10, as tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. E assim nós vamos vendo que a palavra deserto tem diferentes significados, mas tem aquela parte, né, que é um significado como uma provação, como um período de profunda reflexão. Muitas vezes nós falamos, vamos encarar o nosso deserto. Porque quando a gente lembra da imagem do deserto, a gente vê aquelas dunas de areia, né? Às vezes aparece aquele pôr do sol belíssimo, um nascer do sol maravilhoso, à noite. As paisagens são lindas, tem um sentido de amplidão, né? É como se o infinito estivesse ali materializado. O horizonte, onde a terra se encontra com o céu.
Então, isso nos dá uma noção de beleza, mas uma beleza solitária. Né? Sempre que a gente pensa em deserto, vem a nossa imagem, aquele camelo, com aquele árabe ali andando no camelo, né? Então dá um sentido de não só de solidão, mas de individualidade. E a própria imagem já nos leva e nos convida para essa reflexão, né? Para o encontro de nós mesmos. E aí, esse título nos leva a um lugar deserto, né? Tem essa questão do deserto em termos de solitário, né? Não de solidão, de depressão, mas em termos de você ir ao seu próprio encontro. E aí, eu achei muito bonito, dentro desse assunto que eu estou falando, sobre o deserto, tem aqui uma fala que eu achei muito bonita, do padre Fábio de Mello. Olha que texto bonito que o padre Fábio coloca. Atravessa o teu deserto, chora as tuas lágrimas e encontra o teu oásis. Ainda que não queiras companhia, ainda que te ofereçam, não terás. Há solidões que ninguém pode nos acompanhar. E então entenderás o significado das palavras de Jesus à mulher samaritana. Nem aqui, nem acolá, mas em ti mesma. Ainda que sigas numa aparente solidão, ainda que não tenhas alguém a alcançar a tua mão, Deus será contigo. Em teu íntimo, a indicar o caminho, secando teu suor, amenizando a tua sede, dando sentido às tuas dores. No deserto da vida, serão tu e ele, ninguém mais. Acho que esse texto maravilhoso do Padre Fábio descreveu bem aquilo que eu queria falar, né? Do encontro da gente com a gente mesmo. Em tempos tão atribulados, com tanta correria, com tantos compromissos, parece que o dia, se tiver 48 horas, vai faltar hora para a gente viver, né? Com tantos aparatos tecnológicos e tão pouco tempo conosco, às vezes nós precisamos desconectar para reconectar. Isso é profundo. Precisamos desconectar para reconectar. Então, a gente se lembra da prática da meditação, que é a prática do equilíbrio. A meditação é aquele momento que eu me desconecto, né? Mas eu me reconecto. E quando eu reconecto comigo mesmo, eu adquiro uma força e aí eu consigo estar mais presente, melhor, mais fortalecida para lidar com o externo. Então, a reconexão com o eu, ela é importante nesse processo de desconectar do outro, dos outros e de tudo que nos cerca. Bom, então, a meditação ela é essencial para o nosso equilíbrio. E hoje, tem inúmeros estudos evidenciando a meditação como um processo de autocura. Exames realizados com tomografias, com ressonâncias, mostrando diferenças cerebrais antes e depois da meditação. Então, aquela pessoa que medita diariamente, que sejam 2 minutos. O ideal é começar com 3 minutos, né? Mas vamos separar 3 minutos no dia de 24 horas. Você consegue fazer um processo de livrar-se
daqueles bloqueios já cristalizados na sua psique. Com 3 minutos, nós começamos o processo desse desbloqueio daquilo que nos impede e que serve como amarra psicológica que impede o nosso florescer, o nosso desenvolvimento, o nosso seguir adiante. A pessoa que medita 3 minutos, ela vai se sentir mais livre, mais fortalecida. Então, quando nós passamos a meditar, nós passamos a crescer melhor, é um crescimento interno muito grande, um discernimento do que acontece, de como estão as coisas, uma lucidez que a gente não havia experimentado antes. Então, a meditação, ela auxilia na nossa reforma íntima e na busca do autoconhecimento. Porque quando eu paro 3 minutos, ou ouço uma música, ou uma meditação guiada, ou eu respiro, ou fico olhando para o céu, quando eu deixo a fala do meu corpo e da minha mente vir à tona para que eu possa escutar. Porque na nossa correria eu não dou escuta para o meu eu. E eu preciso parar e me escutar. Porque se eu não me escuto, o meu corpo vai começar a falar através de doenças. As psicossomáticas, algumas mais simples e outras mais graves. Bom, quando a gente direciona o pensamento e descobre quem nós somos realmente e o que em nós precisamos atrair que seja real, que seja verdade, que fique conosco e que seja promissor. Quais os valores da alma que eu possuo? Qual aqueles que eu preciso atrair para me sentir plena e feliz? É nesse momento que eu paro, penso, é o momento que eu vou ter essas respostas, porque eu vou estar me escutando. Bom, quando nós vamos iniciar uma meditação, é muito importante, antes de qualquer, que seja um minutinho que você tenha, né? É importante se conectar com o nosso querido Jesus, com os nossos mentores e guias espirituais. É importante pedir proteção e que nós possamos estar sendo cuidados no nosso momento, para termos insight, para ficarmos protegidos de repente, sugestões que não são para o nosso bem, para evitar processos obsessivos durante a meditação. Então, é importante que essa ligação comigo mesmo seja, antes de tudo, uma ligação com meu Pai e com Jesus, com meu mentor, com meu anjo da guarda. Naquele momento que eu estiver disposta a iniciar a minha meditação, eu me conecto e depois me entrego. É muito melhor e mais simples. Bom, a meditação, ela é exatamente a busca do divino, do sagrado em nós. Quando Jesus convida os seus discípulos para um lugar deserto e descansar, ele queria que eles começassem, né, a aprender, a entrar em contato com o Pai, consigo mesmo. Ele queria que a sabedoria e a responsabilidade no meditar fizessem parte dessa conexão com o sagrado, com o divino, com o Pai, né? Tem uma cientista, Amit Goswami, ela diz o seguinte, que a meditação
É um modo de intervir em nossos padrões condicionados. Qual a possibilidade que nós temos? Da intervenção e de mudar crenças limitantes, né? Padrões condicionados de muitas vidas, padrões de culpas, de medos, de ansiedades. E nós vamos intervir nesses padrões e vamos criar padrões que sejam bons para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, e não padrões que gerem sofrimento e nos impeçam dessa caminhada. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, fez a seguinte afirmação. Joana de Ângeles: meditar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias, as ansiedades, liberando sentimentos que prendem o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Então, não sou eu, Bia. Joana de Ângeles fala isso. Olha que coisa fantástica. Então, a meditação é um processo de autocura, sim, né? E a gente desbloqueia questões que já são cristalizadas na nossa psique. Joana de Ângeles, no livro da série psicológica O Ser Consciente, ela fala o seguinte: a meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção dos estados alterados da consciência. Aí eu vou perceber por que eu agi assim, por que aconteceu assado, e eu vou tendo consciência de quem eu sou, de como eu reajo, do que me incomoda, do que me deixa feliz, porque é um processo de autoconhecimento, né? Aí eu vou perceber e tenho a chance de tratar, de cuidar de tudo que esteja alterado, para voltar para um padrão de equilíbrio. Numa outra obra, chamada Desafios e Soluções, Joana de Ângeles fala de novo, para vocês verem quantas obras Joana de Ângeles insistiu nesse assunto, né? Em um nível mais profundo, a meditação é um instrumento precioso para a autoidentificação, por facultar alcançar as estruturas mais estratificadas da personalidade, remexendo nos registros arcaicos que transformaram em alicerces geradores da conduta presente. Esse mergulho consciente nas estruturas do eu faculta a libertação das imagens conflitantes do passado espiritual e do presente, levando a uma harmonia que nós necessitamos para a preservação da saúde, agora, depois disso, enriquecida de realizações superiores. Olha que bonito. Joana de Ângeles nos traz da importância do meditar para transformarmos doença em saúde, transtornos em equilíbrios, vícios do passado em harmonia, né? Registros de culpa, de cobrança, de medos, de pânicos em saúde, harmonia, felicidade, coragem, né? Só que não é um dia, é um processo. E a própria Joana de Ângeles fala o seguinte: a meditação, portanto, não deve ser um dever imposto. Vai meditar. Está na hora de você meditar. Não, porque a gente não vai, né? Mas a meditação começa e precisa se tornar um prazer conquistado. Nós precisamos de aprender e de ter prazer de cuidar de nós, de gostar quando a gente está bem equilibrado, está bem antenado. Nós precisamos disso
né? É importante. E a gente só adere ao medicamento se a gente confia. A gente adere a um tratamento quando tem confiança. E nós vamos aderir à meditação quando a gente experimenta, quando a gente tem a consciência do bem que está nos fazendo, o que vai nos fazer. Então, por isso que eu estou aqui trazendo vários autores falando da importância do meditar, para a gente poder ter essa noção, né, bem, bem firme, bem enraizada nos nossos corações, certo? Bom, sobre essa questão da prece, da meditação, né, porque eu alio a prece e a meditação, como eu falei para vocês, quando a gente se conecta com Jesus, com o nosso guia, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, que seja um minuto, mas é uma prece. Então, para ficar melhor ainda, a meditação aliada a essa pequena prece, esse envolvimento com aqueles que nos protegem, fica muito bom. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado Cristo Consolador, né? Este capítulo tem uma parte lá que fala o seguinte: uma parte do Cristo Consolador que é dedicada ao nosso sofrimento, quanto que os homens ainda estão necessitando sofrer. No silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Gente, quem falou isso? Né? Jesus, através do texto do Espírito de Verdade. Vou repetir. No silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. O que Jesus queria quando ele chama os seus discípulos para um lugar deserto? Ele queria cultivar mais ainda, queria que esses discípulos sentissem a sua presença e a presença do Pai forte, cuidadora, ali no coração de cada um. E Jesus coloca isso para nós, né? Mas falta a conexão, porque ele já está sempre presente, mas nós não percebemos. E muitas vezes não nos abrimos para receber essas bênçãos. E aí, Jesus, ele pode, onde ele estiver, acessar o nosso pensamento, acessar o nosso sentimento, o nosso coração, de onde ele estiver. Energia é energia, minha gente. Né? Vocês imaginem bem se isso é difícil para Jesus? Se hoje a gente consegue se comunicar com alguém que está no Japão através do celular, do e-mail, a gente sabe que as ondas magnéticas atravessam o tempo, o espaço. Né? Então, Jesus, cuidando do orbe terrestre, ele acessa os nossos pensamentos, independente da gente querer, independente da gente estar percebendo isso. Só que o que ele deseja é essa conexão, porque Jesus quer que a gente sinta o amor, o infinito e pleno amor dele por nós. Então, essa nossa capacidade de fugir de Jesus já tem que ser trabalhada. Que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de sentir e de receber as influências do nosso Mestre Jesus constantemente nas nossas vidas. E esse momento que eu me recolho para esse deserto da minha alma, e se tiver como num lugar deserto que ajuda, né, já que a gente tem dificuldade de concentrar e tudo mais, é pleno. Será que nós somos capazes, nós, né,
que muitas vezes buscamos uma carta no centro espírita, quando alguém tem evidência ou audiência, nossa, tem algum recado para mim? Eu queria me comunicar com meu pai, com minha mãe, que já desencarnou. Aí a gente lembra, né, que Jesus está ali, falando conosco, através do nosso coração, da nossa consciência, do nosso pensamento. Será que nós, cristãos, espíritas, que acreditamos na energia, que acreditamos que a vida acontece após a morte do corpo físico, acreditamos nas muitas dimensões e nas muitas moradas do Pai, será que nós estamos silenciando a nossa alma profundamente para ouvir Jesus? Será que nós estamos dispostos a ouvir Jesus? Será que nós saímos daquela ideia de que todas as respostas nos pertencem? E vamos ter consciência que estamos sempre acompanhados? E que às vezes é bom sentir essa fala dele? Através de uma ideia nova, através de um insight. Vamos pensar nisso. Jesus, ele contava com os seus discípulos para levar a boa nova para todo o mundo, né? E ele conta conosco para fazer isso também. Mas ele conta com nós, cristãos, para erradicar o mal do mundo. Seremos nós, aqui trabalhando na Terra, que vamos tirar o mal do mundo. Não é um milagre que vai acontecer. É o milagre da vida e da evolução espiritual que vai erradicar o mal do mundo. É a lei divina, né? Então, Jesus, ele não pede para a gente poder ir para um lugar diferente, inacessível, né? Eu tenho que ir lá na minha igreja, naquela sala tal, para eu poder conseguir falar com Jesus. Não. Da sua casa, de onde você estiver. Olhe para dentro, que ele vai se comunicar com o seu interior. E é muito interessante quando a gente percebe que a gente, transformando a nós mesmos, nós conseguimos transformar um pouquinho do externo, né? E assim, de pontinho em pontinho transformador, de trevinha em trevinha que vai sendo iluminada, nós vamos tirar a treva de todo o nosso querido planeta Terra. E vamos evoluir. E esse planeta vai evoluir também, né? Isso é muito bonito. Então, onde Deus nos colocou, no lar que Deus nos colocou, no trabalho que Ele nos coloca, na época que Ele nos coloca, estamos aqui em 2022, é ali que teremos que ser luz e levar a luz para extinguir o mal da terra. Quem governa a terra? Jesus. Somos seus soldados, seus trabalhadores. Um pensamento positivo, uma boa atitude, muda por completo a nossa vida. Então, por isso que eu trouxe aqui hoje a importância dessa questão da reflexão sobre a meditação. E eu trouxe um texto aqui, mais específico, falando sobre a meditação, que é muito explicativo e que eu gostei muito. E eu vou falando com vocês. Meditar, olha a reflexão sobre a meditação, que bonito esse texto. Meditar, seja qual for a técnica utilizada, você escolhe a sua. Não precisa de ficar em posição de lótus,
Não precisa de ficar falando, não precisa, pode estar escutando o piano. Você escolhe ou não escutando nada. A meditação é um encontro calmo e silencioso com o nosso próprio ser. Todos nós temos a necessidade de nos afastar de vez em quando, deixar a correria do dia a dia e nos lembrar de quem somos de fato, da nossa essência, e lembrarmos que somos luz, porque o próprio Jesus falou que brilha a vossa luz. E o momento da meditação é o momento de resgatar a luz que nos pertence, que não nos é tirada, mas que pode ser expandida. Para quem vive em meio à natureza, isso acontece até com facilidade na observação de um riacho, no voo da natureza, da borboleta, no nascer da lua cheia, no silêncio do pôr do sol, que chega na tarde que cai. Para aqueles que vivem na cidade, no corre-corre, no trânsito e tudo mais, a gente precisa de procurar mais ativamente esse encontro, né? E a meditação é um caminho bonito da gente se encontrar. E também a oportunidade da gente se encontrar com essas belezuras do universo, com esse show de maravilhas que Deus nos presenteia sempre, né? O encanto que tem a lua nova com o céu estrelado, o encanto da lua cheia, o encanto da nuvem cinza e do céu azul, né? A humanidade tem gasto muita energia com explorações externas. E aí construímos espaçonaves, temos chegado a pontos cada vez mais distantes no espaço, usado submarinos para mergulharmos nas profundezas dos oceanos e vamos escavar a terra para acharmos tudo que tem no nosso solo sagrado. Mas nós precisamos de fazer uma exploração diferente. É a exploração do nosso eu, de nós mesmos, para descobrirmos ali o que trazemos dentro de nós. Quem somos, o que gostamos, o que nos incomoda, o que nos traz medo, coragem, o que a gente busca. E aí, essas respostas são como os tesouros que a gente busca lá fora, né? Porque esses tesouros, que são as respostas encontradas, é muito importante para nós reavaliarmos onde nós estamos empregando a nossa energia. E assim, a meditação nos convida a nos afastarmos um pouco deste mundo maluco, onde, igual vocês lembram, o desconectar é preciso para reconectarmos, né? Então, nós precisamos de nos desconectarmos desse mundo exterior para fazermos essas lindas viagens no nosso interior, né? Aquela que aquieta a mente, que nos permite respirar, relaxar. Essa viagem, ela nos mostra paisagens magníficas que a gente nem sabia que tinha dentro da gente. Então, nós precisamos de sentir essa luz que existe em nós, a luz do nosso anjo da guarda, a luz de Jesus que nos acolhe, para que a gente se sinta fortalecido e tenha a coragem, a perspicácia de ver essas respostas que nós tanto ansiamos. Então, nós, à medida que vamos meditando, nós vamos atingindo diferentes níveis de profundidade. A profundidade que existe em nós. Por isso, é importante que a gente lembre de Joana de Ângeles, de Jesus, de Emmanuel, citando esse livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos chama a atenção para a importância da meditação.
do encontro de nós conosco mesmo. É muito importante. E que a gente possa, aos poucos, ir aprendendo a viver mais e melhor. Viver com uma qualidade de vida, valorizando a saúde, os aprendizados, valorizando aquele momento único, né, de ouvirmos uma música, de assistirmos um filme. Às vezes, sem perceber, a gente até medita. A gente agora que gosta de assistir filmes, aprendemos na pandemia a assistir séries, né? Então, quantas vezes eu tiro um dia, por exemplo, para assistir uma série e me desconecto de tudo e vou para esse universo paralelo e naqueles roteiros bacanas dos filmes que a gente escolhe, a gente viaja para dentro da gente e encontra respostas ali. Às vezes, quando a gente está fazendo um bordado, o pensamento vai longe, é uma oportunidade de meditar. Às vezes, quando eu estou lavando o chão, limpando, lavando a varanda, pensando, né, em tudo que a vida nos traz, é um momento que eu estou meditando sem perceber que medito. Mas aquele momento que a gente senta ou deita num lugar gostoso da nossa casa e a gente tem a oportunidade de fechar os olhos e de deixar os pensamentos virem, também é um momento maravilhoso. E a gente passa a aprender a gostar da nossa companhia. E a gente vai diminuindo a necessidade de ficar teclando e vendo o que está acontecendo no mundo lá fora. E aí, parece que acontece uma coisa. Às vezes, eu tenho essa necessidade, entre o intervalo da manhã para a tarde, eu me desligar um pouquinho de tudo. Não é para dormir, é para ficar ali pensando sem pensar, né? Olhando sem olhar, escutando sem escutar. E aí depois eu me sinto renovada para começar a labuta da tarde, né? E aí a gente vai firme, reenergizado. E isso é muito bom. Então, diante de tudo isso, meus amigos, minhas amigas, essa era a reflexão que eu queria trazer, muito amor para vocês, muito carinho, para que vocês refletissem. E se foi difícil acompanhar agora ao vivo, ouça novamente depois, mas que a gente possa estar aberto a esse encontro com Jesus. Porque olha o cuidado do Mestre. Aqui no livro Pão Nosso ele fala: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. É Jesus convidando para o deserto da nossa alma. E depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a citação quando ele diz: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Isso é muito lindo, gente. É muito intenso, é muito profundo e merece reflexão. Mas agora nós vamos fazer um exercício rápido de meditação, preparando para a nossa prece, tá bom? Eu convido vocês a se colocar em uma posição confortável. Quem desejar, fecha os olhos. Inspira, puxando o ar pelo nariz, solta pela boca. Se prepare para poder ouvir um pouquinho da sugestão que eu vou fazer com vocês. E para aqueles que gostam da meditação guiada, tem uma que eu amo muito, com a voz do nosso querido o Divaldo, que se chama Visualizações Terapêuticas. Tem no YouTube e eu ouço muito e medito muito com essa fala de Divaldo, que é maravilhoso. Visualizações terapêuticas no nosso processo de cura. Por enquanto, nós vamos fazer uma visualização aqui agora.
Eu me esqueci da musiquinha, então vamos sem a música. Fechemos os nossos olhos, respirando profundamente. Agora, nesse momento, você vai na sua tela mental, aqui na sua frente, imaginar-se sentado em frente a um lago. Um lindo lago que você está vendo, sentado ali na beirada, na grama, olhando para a superfície da água, aquelas ondinhas leves com a brisa, mexendo com a água. E você vai percebendo um fenômeno muito interessante. Quando você olha para a superfície, vai refletindo naquela água tudo o que você pensar. Toda vez que um pensamento vem à sua mente, ele está ali na superfície da água. E esse pensamento toma a forma de uma imagem. E as imagens vão e vêm, porque os seus pensamentos vão e vêm. E nesse momento, vamos sentir a presença do nosso anjo da guarda ao nosso lado, sentindo uma luz muito grande, o nosso mentor. E aí, nós percebemos que o nosso anjo da guarda, ele se senta do nosso lado e ele envia para a superfície desse lago uma suave luz violeta. Linda aquela luz violeta, que ela vai se expandindo, expandindo, e você vai olhando para aquela superfície violeta, a superfície cada vez mais tranquila, e você vai sentindo uma enorme paz, olhando a luz violeta. E agora só existe a sua respiração e a luz violeta. Não mais pensamentos, nem desejos, nem lembranças turvas. Tudo que você vê agora é esse lago com a superfície violeta, refletindo essa luz que te envolve. A paz chega até o seu espírito, até o seu coração, e sentindo essa luz atuar em você, em cada um de nós vamos fazer a oração. Ó Pai querido, obrigada por mais este momento incrível que tivemos, que possamos ser cuidados e curados com essa luz que nos envolve, que possamos pedir nesse momento por todos aqueles que necessitam de paz, de luz, de saúde, de fé, confiança, resiliência, empatia. Pai, abençoa todos os nossos irmãos, familiares, amigos, todos aqueles que pertencem a essa humanidade terráquea. Mas te pedimos com muito amor que abençoe todos aqueles que necessitam da cura física, espiritual, mental. Permita que nós possamos renovar as nossas energias, transmutando
toda negatividade por nós criada, a nós enviada, em luz violeta. Que possamos nos sentir abraçados por Ti, Pai. E pedimos que abrace a todos os nossos irmãos em sofrimento, com muito amor. Mas nesse momento, já nos sentindo plenos, felizes, nós te agradecemos pela vida que temos e por todo o cuidado. Jesus, Mestre amado, muita gratidão pelo seu amor por todos nós. Obrigada, anjo da guarda, obrigada, mentores, obrigada a todos que estão aqui propiciando esse momento de luz e paz para mim, para você, para todos nós. Respirando profundamente, sentindo a saúde, a luz, a paz e a alegria no coração, nós vamos abrindo os nossos olhos devagarinho, mexendo as mãos, os pés, espreguiçando e nos dando conta de que a vida é maravilhosa e cada novo aprendizado faz parte do aprendermos a aproveitar essas maravilhas. Obrigada, Deus Pai, Mãe Santíssima, Jesus, que assim seja. Pois bem, então fizemos o nosso estudo, a nossa pequena meditação, a nossa oração, as nossas águas estão fluidificadas, estamos renovados internamente, que possamos permanecer com essa energia e que possamos também tentar levar a luz àqueles que nos cercam, para que eles, enxergando a luz que habita em nós, tenham a certeza de que podem também se iluminar. Uma excelente noite para vocês. Me contem depois no chat se conseguiram relaxar, se conseguiram ficar bem. E que nós possamos ter dias maravilhosos, com muita força, com muita consciência e o desejo de sermos felizes. Sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui reunidos de novo. Até lá. Muito obrigada, o meu abraço, boa noite, sigamos em paz. Até sexta, se Deus quiser, e Ele há de querer.